Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião de avaliação das condições de operação do reservatório do São Francisco. Inicialmente, vamos testar as conexões das pessoas que estão conectadas por videoconferência. Começando pelo ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio, Luiz Guilhom, sou eu que vou apresentar. Bom dia. Ok. ONS Recife. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui no ONS Recife estou eu, Giovanni e Diego, do Centro de Operação Regional. Ok, obrigado. Chesf. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pela Chesf estamos eu, Sonali, Tiago, Antônio, Daniela e o Sérgio. Obrigado. Eu vou colocar os que eu estou vendo aqui na ordem. Semadem. Bom dia a todos. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui, Karine Leal e eu, Marcelo Celucci. Estamos prontos já. Ok. Eu vou entrar pela área de irrigação. Então, Codevas. Bom, a Codevas tem 2 pontos de conexão, mas não estão... Então, vamos lá. Jaíbas. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, Distrito de Irrigação, etapa 1. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Nilo Coelho. Nilo Coelho. Bom, o Nilo Coelho está lá. Eu acho que ele está com o microfone desligado. Nós temos uma pessoa de Itaparica, o Geraldo. Geraldo, dê só um alô aí, depois a gente se identifique só para depois a gente conhecer você. Bom dia, Joaquim. Geraldo do Rio de Janeiro, viu? Falando, representando aqui o pessoal de Rodelas, né, os produtores da área de Rodelas, do município de Rodelas. Ok, obrigado. Em algum momento futuro, nos assuntos gerais que você quiser falar, você dá o sinal que eu abro para você, tá certo? Que eu sei que você tem uma proposta. Igan. Bom dia a todos, Lucas do Igan. Ok. Semar Sergipe. Bom dia a todos, Napoleão. Ok. Semar Alagoas. Bom dia a todos. Gustavo Carvalho, da Semar de Alagoas. Obrigado, Gustavo. Vou chamar o Nilo Coelho de novo, que eu acho que agora eles podem falar. Nilo Coelho. Bom dia a todos. Paulo Salles, Décio, Humberto, Lóio e a Mauri. Está quase a turma toda hoje. Ok, obrigado. O doutor Antônio Arthur, procurador. Bom, depois ele se conecta. O representante do deputado Adel. Bom dia a todos, meu nome é Bruno Costa, estou representando o deputado federal Adelmo Carneiro Leão, membro da Comissão da Situação Hídrica de Minas Gerais. Ok, obrigado. Tem uma pessoa que eu não consigo identificar, que tem Scopia Mobile. Você podia se identificar agora? Bom dia, meu é Ricardo Codevas Filhos. Ah, tá certo, Ricardo. Você está falando de Codevas da sede ou de onde? Da Codevas de sede, Brasília. Ah, da sede Brasília, ok, obrigado. Codevas, terceira superintendência regional. Bom, a Codevas tem 2 conectados. Codevas? Oi, bom dia a todos. Codevas 7, Leila. Obrigado, Leila. Também está com a Codevas da terceira superintendência regional, se pudesse também. Bom dia a todos, bom dia, Joaquim. Fabrício Rodrigues, Codevas, terceira superintendência.
O CNA está sem conexão de áudio, mas ele está ouvindo. Gustavo, né? Quem eu não chamei? Bom, eu chamei todo mundo dos que estão conectados nesse momento, tá? Só falta o 2º Distrito Naval. 2º Distrito Naval. Comandante Heron, bom dia a todos. Comandante Heron pelo 2º Distrito Naval, Marinha. Obrigado, comandante. Vamos então às pessoas que estão conectadas aqui na sala de videoconferência, tá? Então, Anel. Bom dia a todos, Gustavo Anel. Bom dia a todos. Antônio Paulo, Ministério do Transporte. Bom dia a todos, Carlos Pinheiro, da Codevas. Bom dia, Leonor da Ana. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Ana Flávia Freire, Ana. Carla Moura, ONS. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Bom dia a todos, Andréa Ramos e MET. Ok, então, como sempre fazemos, vamos dar início com a apresentação do CEMADEM. CEMADEM, está na tela, tá? Muito obrigado, Joaquim. Então, podemos ir já para a primeira figura, lembrando que nós tínhamos uma previsão de chuva relativamente generalizada, especialmente em Minas Gerais, com volumes bastante expressivos no trecho de Três Marias. Essa é a previsão da semana passada. E, de fato, choveu bastante em Minas, choveu de forma generalizada, dá para ver no mapa da esquerda, né, que todo o estado de Minas recebeu precipitações, e no mapa da direita dá para ver que o centro-sul de Minas, inclusive, teve chuvas acima da média histórica, que, inclusive, nesta época, a média histórica é bastante elevada. Então, chuvas acima dessa média significa realmente volumes bastante expressivos. Depois a Karine vai mostrar os números para Três Marias. Como sempre, o modelo superestimou, até nós prevemos que o modelo iria superestimar os valores, mas na verdade não superestimou tanto assim, superestimou menos que outras vezes, então o volume foi realmente importante. A próxima figura nos mostra a situação de hoje da bacia, na verdade dos últimos 2 anos, né? Mas podemos focar nos últimos meses. Novembro, fechou com chuvas abaixo da média, não muito abaixo, na faixa de 110 milímetros, a média está em torno de 150, mas foi mais um mês com chuvas abaixo do normal, muito menos que outubro, por exemplo, mas mesmo assim abaixo do normal. E, bom, dezembro está apenas no início, mas tivemos nos últimos 2 dias um volume muito importante. Aqui o mapa a figura está até o dia 2 de dezembro, mas ontem e hoje teve chuvas bastante importantes registradas, então essa curva certamente deve crescer bastante nos próximos dias. Mas olhando, por exemplo, o ano hidrológico, até o dia 2 de dezembro deveria ter chovido na média, né, 407 arredondando, e choveu 166, menos da metade. Então vamos ver como que a coisa segue. Vejam que a previsão climática sazonal indicava nos últimos meses chuvas abaixo do normal, e essas chuvas abaixo do normal estão se confirmando por enquanto. Bom, a próxima figura realmente é a imagem de satélite. Nós estamos com bastante nebulosidade em toda a área central, tem uma elipse, não sei se dá para ver muito bem, que vai de Minas Gerais até o sul da Amazonas. Essa é uma zona de convergência, que é o sistema meteorológico que a gente mais quer ver nesta época do ano, um sistema que provoca chuvas generalizadas, contínuas e com volumes importantes, que foi o que ocorreu nos últimos 2 dias. Então, essa zona de convergência ela vai sofrer algumas variações na sua intensidade, vai diminuir um pouco agora na terça, na quarta, mas a partir da quinta-feira, provavelmente ela vai receber um reforço. Você vê uma nebulosidade importante que tem ali entre a Bolívia e o Paraguai, e outra região de baixa pressão que vai se juntar com a região que está mais ao norte, e isso vai reforçar as chuvas. A tendência para o final desta semana, próximo fim de semana e início da próxima semana é que as chuvas aumentem, especialmente no centro-norte de Minas e no trecho de Sobradinho, né? As chuvas vão migrar um pouquinho mais para o norte.
Mas, para ver um pouquinho a evolução, a próxima figura mostra a chuva prevista para os próximos 3 dias. Então vejam que a faixa de maior precipitação passa aí por Minas Gerais, por aquela debaixo de Bolívia e Paraguai. Os maiores volumes estariam aí na região da bacia do Rio Doce e no trecho de Três Marias, mas vejam que Minas de alguma forma tem chuva generalizada, Bahia em menos proporção, e a próxima figura é a chuva acumulada para os próximos 7 dias. Então vejam que se espalha mais para o norte a precipitação, né? Atinge todo o centro-norte de Minas Gerais e boa parte também da Bahia. Então isso é pelo reforço que ganharia a zona de convergência lá mais ou menos a partir da quinta ou sexta-feira. Então com isso, né, a próxima figura mostra a chuva acumulada na bacia como um todo. Vejam, 80% mais ou menos da bacia deve receber precipitação, o 80% que está na parte alta da bacia. Aqui a boa notícia é que, vejam a curva da direita, a chuva vai ir acumulando gradativamente ao longo dos dias. Então é uma chuva generalizada e diária, né? Não é uma chuva que vem numa situação particular. Aí essas situações, digamos, rapidamente impactam no rio, mas não acabam influenciando o freático. Neste caso, é a característica da zona de convergência, né? Chuva mais generalizada e constante ao longo do tempo. Próxima figura é o trecho de Sobradinho, mais ou menos a mesma situação, volumes até um pouco maiores do que na bacia como um todo. E na próxima está o trecho de Três Marias, que é o que, em tese, deve receber os maiores volumes. Boa notícia, porque é a parte mais alta da bacia. De novo, vejam que os volumes são praticamente diários, né? Chuvas praticamente contínuas. Como sempre, é muito difícil falar em termos de volumes. Não há muita dúvida, diria que há pouquíssima dúvida de que deverá chover de forma generalizada, abundante e com acumulados diários. Agora, tentar estabelecer o valor de chuva previsto é talvez a tarefa mais difícil. Na vez passada, nós arriscamos dizer que o mais provável seria chover a metade, choveu 70 milímetros, 80 milímetros em Três Marias, ou 30 milímetros não, 80% do que o modelo estava indicando, ou seja, o modelo superestimou como é a tendência, mas foi menos do que outras vezes. É difícil dizer aí esse valor, se será subestimado ou superestimado. Muito provavelmente superestimado, né? Muito provavelmente. Mas em que medida, em que proporção, é difícil dizer. Bom, e na próxima figura nós temos a tendência para a segunda semana. Estamos falando aí do dia 9 ao dia 15 de dezembro, meados de dezembro. E há uma razoável coincidência entre os dois modelos, em que a segunda semana também deve ser de chuvas bastante abundantes. Praticamente em toda a bacia do São Francisco, especialmente nos trechos alto e médio. Talvez há um aumento aqui da chuva prevista no trecho do Baiano, no trecho de Sobradinho. Mas os dois modelos, de alguma forma, indicam chuvas acima do normal. Novamente, qualitativamente, isso muito provavelmente irá acontecer, mas quantitativamente é muito difícil fazer uma previsão. Se é difícil para uma semana, muito mais para 2 semanas. Mas, de alguma forma, vemos que dezembro está se apresentando mais otimista, né? Em termos de chuva, e isso é porque os sistemas meteorológicos estão colaborando. Temos já a segunda zona de convergência do ano, nós tivemos uma em meados de novembro, temos outra agora, possibilidade dessa se estender por mais tempo, e vejam que a chuva então vai estar concentrada realmente nessa região de São Francisco, talvez bacia do Tocantins, com anomalias negativas mais ao norte e mais ao sul, né? Bom, a próxima figura marca um pouco o final das boas notícias, que é a previsão climática probabilística para dezembro, janeiro e fevereiro. Mesmo que nós estamos vendo um cenário bastante favorável para dezembro, né, pelo menos nas próximas 2 semanas, isso é por conta dos sistemas meteorológicos que estão atuando, que estão, digamos, colaborando. Mas a previsão climática, ela leva em conta muito mais a influência de longo prazo, em particular a temperatura dos oceanos. E o Oceano Atlântico ao norte
está muito mais quente que o Oceano Atlântico ao sul do Equador. E esse é um condicionante de grande escala, de longa duração, desfavorável para chuvas em toda a região nordeste do Brasil e, em particular, como vocês estão vendo aí, a região amarela, ele está preenchendo praticamente a totalidade da bacia do São Francisco. Então, aqui a probabilidade de chover abaixo do normal é 45% e a probabilidade de chover acima do normal é apenas 25%. Por que é possível chover acima do normal? Porque a gente não tem como prever com meses de antecedência quantas frentes frias nós vamos ter, quantas zonas de convergência nós vamos ter. E por conta desses sistemas, que às vezes atuam, às vezes não atuam, a chuva eventualmente poderia também ser superior à média. Mas o oceano, que fala, digamos, de uma forma mais contínua, mais constante, ele é um elemento que tende a jogar a chuva para baixo. O que eu acho em particular, na verdade foi discutido na reunião da quinta-feira passada, é que, embora o oceano está contribuindo para essa chuva abaixo do normal, há uma configuração de temperaturas no Oceano Atlântico que vão permitir, provavelmente, termos mais zonas de convergência no Atlântico Sul, pelo menos mais do que anos anteriores, como de fato já estamos observando. Então, isso poderia, talvez, com um pouquinho de sorte, e insisto, não temos como prever quantas zacas teremos pela frente, mas se nós tivermos um número relativamente elevado, poderia talvez se cumprir aquele 30% de chuva no normal ou até aquele 25%. Então, digamos, estamos com probabilidade na nossa contra, mas não podemos descartar chuvas dentro da média ou até acima, embora não seja o mais provável. Então, isso da minha parte, fico à disposição se tiverem perguntas, mas antes de responder perguntas, vou passar a palavra para a Karine, que tem as informações hidrológicas. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Então, vamos focar agora somente na bacia de Três Marias. Como o Marcelo Cellucci já falou para vocês, a previsão de precipitação da semana passada, de fato aconteceu, choveu 80% do que estava previsto. Nesse cenário, então, nós fechamos o mês de novembro com 148 milímetros, o que representa ainda precipitações 26% abaixo da média. Para o mês de dezembro, somente até o dia 3 de dezembro, esses primeiros 3 dias, já foram observados 95 milímetros de precipitação nessa bacia, o que representa algo em torno de 1/3 do esperado para o mês de dezembro. Isso é uma boa notícia. E essas precipitações, esse relativamente um volume maior de precipitações que vem acontecendo, tem elevado a vazão observada em Três Marias. Acompanhe no gráfico inferior, a linha roxa, que nós viemos de um período que nós estávamos numa vazão abaixo das vazões mínimas já registradas nessa bacia, representada pela linha pontilhada vermelha, e agora para o mês de novembro nós estamos bem próximos da vazão mínima histórica. Então a tendência para os próximos meses, para os próximos dias, é que essa vazão fique mais ou menos nessa região, nesse patamar. Então a vazão até o dia 29 de novembro foi em torno de 154 metros cúbicos por segundo. Entretanto, ela ainda é muito baixa, representando algo em torno de 93% abaixo da média para o mês de novembro. No próximo slide, nós temos então a previsão de vazão para os próximos dias, onde as barras pretas representam a chuva observada e as barras vermelhas representam a previsão de precipitação, de acordo com o modelo GFS. Nós colocamos aqui um valor de 70% do que está previsto pelo modelo GFS em termos de precipitação. E essa precipitação seria traduzida em relativos aumentos da vazão. Vejam na figura inferior, a linha preta representa a vazão observada, a linha cinza representa a vazão simulada com a chuva observada do fim de semana, e a linha vermelha representa a vazão simulada com a previsão de precipitação para os próximos dias. Vejam que aqui o nosso modelo hidrológico, o PDM, indica que as vazões podem chegar ali até 800, 900 metros cúbicos por segundo. Particularmente, a minha experiência com esse modelo PDM indica que esse valor pode estar um pouco superestimado.
Então, o valor que eu colocaria ali seria em torno de 80% a 90% do valor que o PDM está nos indicando. Na próximo slide, por favor, nós temos então a projeção de vazão, que seriam cenários de vazão para os próximos meses. Vejam que ali a linha roxa representa a vazão que está observada desde maio a novembro de 2017, e a partir desse ponto partem várias linhas pontilhadas coloridas que representam um cenário de vazão em função de um cenário de precipitação. Esses cenários são construídos em função da precipitação média climatológica, de dezembro a abril, e variações em torno dessa média, sejam elas acima da média ou abaixo da média. E a linha pontilhada laranja, ela representa o que aconteceria caso a precipitação seja igual às ocorridas em 2014. Vejam ali que no cenário de precipitações na média, o modelo nos indica uma vazão média em torno de 683 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 59% da MLT. No cenário de precipitações 25% abaixo da média, as vazões seriam em torno de 465 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 40% da MLT. No próximo slide, nós temos uma avaliação dos mínimos históricos mensais. Vejam que, de fato, nós quebramos o recorde mínimo de vazões para os últimos 4 meses. De acordo com os dados até o dia 29 de novembro, nós também quebramos o recorde agora em novembro, apesar do valor de novembro ser muito parecido ao valor mínimo histórico já observado na bacia, que foi em 2015. Para os próximos meses, principalmente para dezembro, o modelo não está nos indicando uma possível quebra de recorde mínimo histórico, que foi ocorrido em 1963. Muito embora as vazões que estão sendo indicadas para o mês de dezembro, em todos os cenários que foram traçados por nós, pelo pessoal da hidrologia do CEMADEM, indicam que as vazões ainda ficariam próximos de metade da MLT para o mês de dezembro. Bom, essa era a nossa contribuição para hoje, nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok, obrigado. Então, só colocar as conexões que entraram ainda. CEMIG. Bom dia, aqui é Diogo Carneiro. Obrigado. O projeto Tourão, Walter. Bom, o Walter do Projeto Tourão entrou também. E o doutor Antônio Arthur, se quiser, nesse momento, dar o alô. Oi, bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Obrigado. Bom, eu vou brincar um pouco com o Marcelo. Marcelo, uma vez um cara me contou uma história de médico que acertava todas as previsões antes da ultrassonografia do sexo. Então ele dizia assim, olha, é menino, escrevia menina. Aí chegava, se a mulher chegasse e desse menina, não estava certo, ficava por isso mesmo. Mas se a mulher dissesse, não, deu menino, você errou. Não, você que ouviu mal, está aqui, menina. All participants are now muted. Efetivamente com aquela previsão dos 45, né? Então, e você há de convir que a gente vai ter que continuar com essa tendência de utilizar o pior do histórico, né? Bom, aqui caiu um minutinho porque eu contei uma piada. Acho que você estava tentando me sacanear, então aí acho que a videoconferência não, mas é só para dizer para você, é só para dizer para você que a gente vai tentar continuar na linha que nós estamos do cenário do pior, né? É isso que é. Não, sem dúvida. Essa perspectiva é só para isso. É que a gente não pode se entusiasmar mais do que dar conta, né? É isso que eu queria colocar, tá? Não, perfeito, Joaquim. Só para muito brevemente. Nós estamos numa conjuntura muito favorável agora entre final de novembro, dezembro. Então digo, essa previsão climática tem que colocar um pé no freio, realmente ser conservadores, porque a gente não sabe que tem mais para frente. A gente já está muito careca de ver que o modelo tem suas grandes limitações para 1 a 2 semanas.
Então, previsão é isso mesmo, é previsão apenas. Mas o cenário atual é bastante crítico e o que a gente esperaria, pelo menos em termos probabilísticos, mais para frente, não é muito bom. Então, toda cautela eu acho que é pouca. Não, isso é só para colocar aquilo que a gente vem, você mesmo reforçando, e Karine, todo mundo. Trabalhar com um cenário mais desfavorável, e se vier o mais favorável, é lucro, tá? É isso que a gente vai tentar fazer, tá? Bom, eu vou deixar as discussões da apresentação para o futuro, mas nesse momento eu vou pedir então ao ONS, ao Guilherme, que pudesse fazer sua apresentação. Sim, pois não. Bom dia a todos. Vamos dar início aqui à apresentação do dia de hoje com as condições hidrológicas, né? Podemos passar para a próxima, condições hidrológicas, e aí que chegamos ao slide número 3, onde a gente mostra aí o resultado do último período seco aí de maio a novembro. Temos o pior maio a novembro para Três Marias, de todo o histórico, o pior maio a novembro para Sobradinho também total, e o segundo pior para Incremental a Sobradinho. Então, na verdade, foi um período seco bastante desfavorável. Em termos de dezembro, só temos 3 dias aí, então estamos do dia 1 ao dia 3, sendo que esses dados todos ainda não estão consolidados, porque são dados tirados do tempo real, uma vez que a consolidação só se dá aqui no meio da manhã, então a gente ainda não está com o dado totalmente consolidado. Mas mesmo assim, com os dados preliminares, a gente já pode ver que para Três Marias a situação deu uma melhorada em relação ao que estava antes, com essas chuvas aí, e a gente está com 61% da MLT, sendo o 19º pior histórico, pior dezembro, né, de todo o histórico. Para incrementar o Sobradinho, estamos com 27% da MLT, ainda estamos com o pior dezembro de todo o histórico para incrementar o Sobradinho, e para Sobradinho total também, 23% da MLT, sendo o pior dezembro de todo o histórico. Então a situação melhorou um pouco para Três Marias, mas para Sobradinho aí continua bastante desfavorável. Próximo, slide número 4. Temos aí o acompanhamento hidrológico em Três Marias, né? Essa previsão que aparece aí foi uma previsão feita na sexta-feira, tá? Essa previsão foi feita na sexta-feira, então por isso que esse mês de dezembro estava assim subindo de uma forma mais suave, e aí a gente vê que só nesses últimos dias, no último dia praticamente, no dia 3, a vazão se elevou bastante em Três Marias. Está dando aí, da conta de 900 e bastante, ou seja, quase 1.000 metros cúbicos segundo o dia de dia 3, né? E aí eu vi agora em termos horários, né? No dia de hoje mesmo, já ultrapassou os 1.300 metros cúbicos segundo, pontualmente, né? De forma horária. Então, na média de hoje, é capaz de dar um valor até maior do que esses 1.000 quase que deu no dia 3, tá? Então as vazões estão realmente em elevação. A previsão, essa do mês de dezembro aí, é a previsão apresentada no Programa Mensal de Operação, cuja revisão foi feita na quinta-feira, com o modelo Neuro 3M para Três Marias, complementado pelo modelo Previvaz, né? Nas outras semanas. O Neuro 3M faz previsão para a primeira semana operativa em curso, que começou no sábado, né, dia 2, e vai terminar nessa sexta-feira. Então, e aí, nas outras semanas todas de dezembro, é o modelo Previvaz que dá o resultado da previsão. Isso deu uma média para dezembro de 696 metros cúbicos segundo. É até um pouquinho menor do que tinha dado na semana passada, eu acho. Acho que semana passada estava em torno de 700, se não me engano, 700 e pouco. Mas, de qualquer maneira, são valores aí não muito baixos. Próximo. O acompanhamento dos postos, aí eu tenho, na verdade eu vou acabar retirando esse gráfico da apresentação do ONS, porque a gente não recebeu aqui em tempo os dados da Chesf, então a gente está com atualização até dia 30, que foi
atualização que a gente fez para a quinta-feira passada, quando a gente fez a previsão de vazões para o programa mensal de operação. Então, observem aí que teve uma pequena elevação, e aí tem o gráfico pontilhado, seria a previsão feita na outra semana para esses próximos dias aí, que dá conta de uma elevação aí em todos os postos, São Francisco, etc. A gente acredita que pode ser verdade, pode não ser, mas como a gente começa a descolar muito, eu acho que esse gráfico vai ser retirado na próxima segunda-feira, tá? Próximo é o slide número 6, acompanhamento da incremental Sobradinho. Observem aí que deu uma caidinha, mas que nas vazões, né, no final de novembro, mas agora começa a subir novamente com a rodada do modelo para o programa mensal de operação, que está em vermelho, né, em dezembro, que é a previsão do CEPINS somado ao Previvaz. Então o CEPINS faz previsão para as 2 próximas semanas à frente, é o modelo de propagação, que simplesmente propaga as vazões, né? E aí eu tenho para as últimas semanas, acho que as 2 últimas semanas de dezembro, o resultado do Previvaz. Com isso, a média da incremental deverá ficar em torno de 860 metros cúbicos por segundo, que é um valor mais elevado do que vinha se verificando. Então, observem aí, se vocês olharem um pouco para trás, observem que no começo de novembro, as vazões estavam no patamar de 200 e poucos metros cúbicos por segundo, né? E a gente soltando lá de Sobradinho os 550, um pouco mais até para uso consultivo. E a gente observa que aumentou então de 200 e poucos metros cúbicos por segundo para hoje os patamares aí acima de 700, né, 750 e tal metros cúbicos por segundo, e aí com a perspectiva de chegar até a 1000 ao longo de dezembro. Próximo seria a apresentação de curto prazo, que é as condições de armazenamento até, perdão, não é 1º de dezembro, é 1º de janeiro, eu errei aí na capa. É até 1º de janeiro, tá? Ou seja, até 31 de dezembro, onde apresentamos agora as premissas. Para Três Marias, as defluências são com base nas condições hidrológicas atualizadas para a CEMIG, para atendimento ao projeto Jaíba, num patamar de 80 metros cúbicos por segundo para esse horizonte todo de dezembro. Em Sobradinho, a gente, na nossa simulação, teve que praticar uma defluência média por volta de uns 640 metros cúbicos por segundo para poder manter o armazenamento em Itaparica em torno de 10%. Ele já está praticamente em 10%, se vocês observarem aí. 10,2%, né? Então está muito próximo. Então a gente acha que em média, ao longo de dezembro, em média, vai ter que se praticar em torno de uns 640. Mas esse número a gente vai acabar fechando depois com a Chesf. E Xingó, a gente usou a prática dos 550, conforme ficou decidido aqui nesse fórum. Próximo slide, é o slide número 9, são os resultados da simulação de curto prazo, então. Aí temos Três Marias, está iniciando agora o dia 4 com 9,2% de armazenamento e está com a perspectiva de, baseado nessa previsão de vazões aí, chegarmos ao final de dezembro, ou começo de janeiro, com 18,9% de armazenamento. Itaparica simplesmente fica ali em torno do 10% o tempo todo, né? A gente simulou para que ficasse dessa maneira, aí fica 9,99, 10,01. Para mim, isso tudo é 10. A precisão matemática, ela inexiste, uma vez que tem um monte de incertezas, tanto na evaporação quanto nos usos consultivos. Então, Itaparica fica em torno de 10, e Sobradinho, que está começando o dia de hoje com 2,8% de armazenamento, com essa perspectiva de elevação de afluências ao longo do mês de dezembro, que a gente já viu aí, corroborado inclusive pela apresentação do Marcelo Celucci. A gente viu ali que com essa previsão a perspectiva é que se chegue ao final do mês de dezembro em 10,6% de armazenamento. Próximo slide, slide número 10, é o estudo prospectivo para o período entre dezembro de 2017 e abril de 2018. Então, no slide número 11 são as premissas. As premissas, a gente tem como premissas em Três Marias
Afluências em dezembro de 2017 é a previsão realizada na revisão 1 do Programa Mensal de Operação de dezembro de 2017, que a gente já apresentou naquele gráfico de acompanhamento e que foi realizado na quinta-feira passada. De janeiro a abril, as afluências foram informadas pelo INS baseado na simulação com o uso do modelo SMAP, que é o modelo chuva-vazão, para 2 cenários. Um cenário seria o pior ano de precipitação dos últimos 11 anos, que foi o ano 2017, e para os 5 piores anos, que foi esse quinquênio aí seguido, né, que foi 2013 a 2017, entre os últimos 11 anos, que dão valores médios, então, de 273 metros cúbicos por segundo com 24% da MLT para o pior ano e 539 metros cúbicos por segundo, 47% da MLT para os 5 piores anos. As defluências são aquelas apresentadas para a CEMIG, para atendimento ao projeto Jaíba, que dão conta de, não só em dezembro todo, mas de dezembro a abril, 80 metros cúbicos por segundo. Próximo slide seriam os resultados, né? Então, a gente observa aí que a partir daqueles 18,9 ao final de dezembro, a gente abre a partir de janeiro 2 cenários, né? Que seria o cenário do pior ano, ou pior precipitação, que seria esse cenário em verde, e os 5 piores anos, que seria o cenário em azul. O cenário em preto seria a curva de segurança, que dá conta de que seria, ao final de abril, teria que ter 50% de armazenamento em Três Marias. Se der uma média de afluências equivalente aos 5 piores anos, a gente chegará em Três Marias a 49%. É praticamente, numericamente, igual à curva de segurança. Mas, se quiser ser mais preciso, eu precisaria ter, para chegar na curva de segurança, 48% da MLT de dezembro a abril. Enquanto que a gente vê no slide anterior, eu apresentei que era 47%, né? Então, quer dizer, a média dos 5 anos é 47% da MLT. Se for 48%, chega lá nos 50%, bonitinho. E depois, na curva verde, que seria o pior ano, né? Se ocorrer a pior sequência hidrológica, né? Que é o ano 2017, a pior sequência de previsão de precipitação, né? Aí a gente chegará a 31,2% de armazenamento ao final do mês de abril, que dá um valor muito inferior aos 50% da curva de segurança e também um pouquinho inferior, mas quase que da ordem de grandeza, deste último ano de 2017. Então, se ocorrer o pior ano hidrológico, que é o 2017, a gente ficará exatamente no mesmo nível de armazenamento que ficou nesse ano de 2017, ao final do mês de abril. Isso por quê? Isso porque a gente fez toda essa gestão em cima dos reservatórios, né, tanto de Três Marias quanto de Sobradinho, e por isso a gente conseguiu economizar água, e mesmo que chegue a pior sequência, a gente vai ficar com o mesmo cenário. Aí continua repetindo, continua dando sequência a essa nossa reunião de gestão. Próximo slide, que é o slide número 13, são as premissas para Sobradinho e Xingó. Então, em termos de afluências, em dezembro de 2017, a gente já apresentou no gráfico de acompanhamento, é a previsão realizada na revisão 1 do Programa Mensal de Operação de dezembro de 2017, feita na quinta-feira passada, onde dá conta do modelo CEPINS para 2 semanas e mais o Previvaz. Depois temos, para janeiro a abril, 2 cenários novamente. E aí, como a gente não tem esse modelo SMAP calibrado ainda para esse trecho incremental, a gente pegou exatamente do histórico o pior ano e os piores 5 anos do histórico. Os piores 5 anos é 2013 a 2017, que dá uma média de 1.350 metros cúbicos por segundo, ou 46% da MLT do período. E o pior ano, de janeiro a abril, foi o ano 2017, não tem jeito, ficou com uma média de 768 metros cúbicos por segundo, com 26% da MLT. E as defluências em Sobradinho e Xingó, 550 em Xingó, Sobradinho defluindo sempre o que for necessário para garantir os 10% de armazenamento em Itaparica, os 550 em Xingó e todos os usos construtivos e evaporação dos reservatórios de usantes.
Próximo slide, que é o slide número 14. Temos aí os resultados para Sobradinho, onde a gente apresenta em preto pontilhado a curva de segurança. Em verde está o pior ano hidrológico, que é o 2017, onde a gente chegará, no final de abril, a 15,3% de armazenamento, que dá um valor muito próximo também, mesma coisa de Três Marias. O pior sequência hidrológica, eu fico mais ou menos igual a esse ano de 2017. Esse ano de 2017 a gente chegou ali, início de maio, a 15,5%. A gente chegaria a 15,3%, que é praticamente, numericamente, é quase que igual a esse valor desse ano. E se ocorrer uma vazão equivalente à média dos 5 piores anos, que são esses 5 últimos aí, 2013 a 2017, a gente chegará a 35,9%, que dá um valor superior à curva de segurança, com uma certa folga em relação à curva de segurança, e um valor muito maior do que o que foi armazenado em Sobradinho nesse ano de 2017, no final de abril. Próximo slide. Slide número 15. Então, são as recomendações. A política operativa é, como sempre, manter a minimização da defluência na usina de Três Marias, assegurando o atendimento dos usos múltiplos da água, principalmente o projeto Jaíba, com o objetivo de maximizar o estoque no reservatório dessa usina. O cronograma de defluência para atender sempre os usos múltiplos de jusante, ou seja, sempre verificando se tiver algum outro usuário, a gente vai precisar modificar talvez essa defluência, e as defluências da jusante Três Marias mantidas por enquanto em 80 metros cúbicos segundo até nova constatação. E por último, o slide número 16 seriam as recomendações e a política operativa para incrementar o Sobradinho. O INS e a Chesf devem coordenar essa defluência de Sobradinho para assegurar os usos múltiplos da água jusante, mantendo o armazenamento mínimo em Itaparica em 10% a partir de agora e até o final de abril. E, novamente, permanente acompanhamento da evolução das condições hidrometeorológicas na bacia e do armazenamento dos reservatórios de Três Marias e Sobradinho, visa identificar a necessidade de implementação de alguma medida adicional. Bom, era só isso que eu tinha a mostrar por hoje. Me coloco aqui à disposição de todos para dúvidas e comentários. Joaquim? Ok, o ONS Recife queria comentar, diz. Veja só, eu sugiro que essa parte de acompanhamento hidrológico dos postos hidrométricos de São Francisco seja apresentado um slide pela Chesf, uma vez que ela detém das informações atualizadas logo pela manhã. Ok, vamos conversar sobre isso na sequência, tá? Bom, eu abro agora considerações. Semig, tem alguma consideração inicial sobre a apresentação do ONS ou das previsões meteorológicas do CEMADEM? Não, só um comentário mesmo de que esse final de semana a gente teve esse aumento mesmo de vazão. Então, o máximo verificado foi no dia de ontem, às 17 horas, a gente teve 1.330 metros por segundo de afluência. Então, já está uma redução, uma recessão dessas vazões verificadas. Então, agora a gente está em torno de 980. E a previsão realmente é essa, de mais ao final da semana a gente tem um novo repique de vazão. E só isso mesmo, só para pontuar o que a gente verificou esse final de semana. Ok, mas como você também tem alguns aproveitamentos, algumas nos afluentes, você também nota nos afluentes também aumento de vazão, né? Isso. Tem, principalmente aqui na região de Belo Horizonte, a gente tem o PCH Rio de Pedras, a gente monitora bem de perto devido a controle de cheias. A gente teve esse final de semana muito problema também por esse aumento repentino, que é uma bacia que responde bem mais rápido do que a cabeceira do São Francisco, né? Então, creio que a incremental toda teve muita chuva no final de semana e o restante da semana também a gente está esperando que essa chuva avance para lá, mas tendendo a aumentar a vazão mais para a bacia do Rio Doce, não tanto para dentro da bacia do Rio São Francisco. Ok, obrigado. Chesf.
dia a todos, Sonali da Chesse. Com relação à observação do Guilhom e do Giovanni, um esclarecimento. A Chesse ela tem encaminhado esses dados. Agora, nós tivemos uma mudança do nosso sistema de dados de acompanhamento e isso pode ter provocado esse delay aí entre o recebimento do ONS, mas isso é algo que pode ser perfeitamente equacionável e já está sendo tratado internamente a Chesse juntamente com a ONS. Ok. O outro ponto, Joaquim... Só um minuto, só para a gente fechar esse assunto. Então, se eu pedir a você que conversasse um pouco com Giovanni e tentasse fechar, e esse assunto fica, vamos dizer assim, sobre a jurisdição de vocês tentarem equacionar, tá certo? Não precisa... Claro. É perfeitamente equacionável entre Chesse e ONS. Um outro ponto que eu queria colocar para a ponderação da ANA, do ONS, do grupo como um todo, é que nesse gráfico que é apresentado da curva de segurança de Sobradinho, essa prospecção que é feita até maio, né, de 2018, eu queria colocar para a ponderação que não fizéssemos uma curva de segurança admitindo Sobradinho com 0% do volume útil. Eu penso que essa curva de segurança deveria ser traçada não admitindo Sobradinho com 0%. Mas um mínimo aí, talvez 5%, que foi aquele mínimo que ele chegou lá no ano de 2001, para que a gente possa, de fato, chamá-la de uma curva de segurança para a operação desse reservatório, considerando a segurança hídrica da bacia como um todo. Isso eu estou colocando para ponderação. Obrigada. Eu acho que é pertinente, a gente vai discutir alguns parâmetros para a curva de segurança que eles devem fazer a partir de janeiro, quer dizer... seria interessante para visualização, porque tem duas curvas, né? Tem uma curva, por exemplo, o ONS falou bem aí, é o quanto chegamos no final de maio, quer dizer, é uma referência importante, final de abril para início de maio. Por quê? Porque se vier o pior do histórico, que é o ano 2017, e se nós repetirmos 2017 como operamos, a gente chega, claro, numa situação crítica, mas chega, né? Nós chegamos esse ano. Então, a outra é uma curva que comece a nortear nossa operação também visando uma certa recuperação do sistema para que nós não fiquemos na transição período seco, período chuvoso, muito vulneráveis como ficamos esse ano, que a gente estava com aquela previsão de chegar muito próximo de zero, chegamos em 2%, mas foi uma previsão em cima de outros ganhos que nós tivemos, como o Dia do Rio e outras coisas que se incorporaram no processo, né? Então, eu concordo com você que na virada do ano, tá certo? Na virada da curva de janeiro, a gente deva considerar, para a primeira reunião de janeiro, alguns parâmetros adicionais, como esse que você está dizendo, 5% e algo como 10% em Três Marias. Mas a gente vai discutir na sequência, tá? Bom, eu coloco agora... a posição aí de algum estado que queira se manifestar sobre o que está acontecendo na Bacia de São Francisco em termos de chuva, em termos de afluências. Igan, se tem alguma consideração? Não, em Minas Gerais aqui as restrições agora atualmente só está na bacia do Rio Juramento, né, que é um reservatório da Copasa. No restante, as vazões estão correspondendo com as chuvas sem restrições. Ok, então aquela situação que vocês tinham na bacia do Paraopeba e outras melhorou bem, né? Sim. Ok. Bom, eu vou dar a oportunidade agora ao projeto lá do Jaíba para colocar como estão as vazões, porque nós reduzimos a vazão para 83 Marias, 80 metros cúbicos por segundo, mas o reflexo disso no Jaíba deve ter sido muito minimizado por essas afluências incrementais. Então, se vocês pudessem comentar o que está acontecendo no Jaíba. Ok, Joaquim. Devido ao aumento também da vazão incremental, esse reflexo aí de 80 metros cúbicos por segundo de efluência em Três Marias, a nossa cota aqui, ela compensou, de certa forma, aumentou entre 1,20 m,
Então, nós estamos hoje numa cota 439. Então, esse reflexo foi compensado com a vazão incremental a jusante Três Marias, ok? Ok, então significa que vocês estão operando numa condição até melhor do que vinham operando antes, né? É isso mesmo, ok. Em termos de nível, né, nós estamos melhores, mesmo abaixando a vazão de fluência para 80, né, foi compensada aí em função da vazão incremental. Ok. O segundo distrito naval, se você pudesse comentar, que você, na vez passada você colocou algumas considerações com relação à travessia, se as condições de travessia melhoraram lá na Bacia de São Francisco, no trecho Três Marias a Jusante. Joaquim, eu não tenho essa informação aqui agora não, mas eles não reportaram nada durante a semana não. A gente tinha tinha baixado ali próximo a Pirapora, né? Que deu algumas restrições na travessia ali de Cachoeira do Manteiga, que fica bem próximo a Pirapora, e nas duas travessias mais acima no rio, mais abaixo no rio, né? Mas okay. Nessa última semana eles não reportaram nenhum problema com travessia, não. Ok, pelo menos nada adicional ao que foi já relatado, né? Bom, Sergipe, se quiser comentar agora como estão as condições de operação dos seus sistemas. Aqui, o sistema da DESA continua operando normalmente, viu? Com a vazão. Depois de bloquear, está atendendo as condições de bombeamento normalmente. Ok, então todos os seus sistemas ali no Baixo São Francisco estão de maneira adequada, não é isso? Positivo, todos eles. Ok. Alagoas, você tem alguma consideração sobre a operação dos seus sistemas no trecho do Baixo? Bom, se Alagoas depois conseguir entrar, ok. Eu vou abrir então a consideração de outros participantes. Tem alguém que gostaria de comentar essa parte inicial, a operação dos sistemas e as condições de chuva nesses primeiros dias de dezembro? Eu sei, Geraldo, sei que gostaria de comentar um pedido seu, né? Então, se você pudesse, tem aí os seus 2 minutos para tentar convencer a todo mundo a subir Itaparica, vá. Bom, é isso aí mesmo. A gente está pleiteando aí uma subida do nível estabelecido para Itaparica, que a maioria dos produtores lá de Itaparica trabalham. O reservatório historicamente sempre teve normalmente bem acima de 10%. Embora tenha tido essa determinação aí, muitos produtores não foram informados disso. Eu mesmo, né, que faço um acompanhamento razoável sobre esse assunto, não sabia desse nível de 10%, tá certo? E 10% para a gente trabalha muito no limite, né? A gente consegue trabalhar com 10%, mas é uma instabilidade muito grande, temos que fazer intervenções em sistemas de bombeamento, mas muito contínuo. Então, a gente pleiteia aí talvez um mínimo de 12% para a gente trabalhar com conforto, uma vez que, assim, na visão da gente, a gente não teria, né, não teria um impacto muito grande pelo tamanho do reservatório, que é pequeno, né? E, de qualquer maneira, poderia manter essa lógica de ter esses 2% a mais, né, com um estoque que poderia ser usado, né, para eventual operação do sistema, né? Então, okay. Bom, deu para entender e eu vou, na sequência, discutir esse assunto com todos, tá? Alguém mais gostaria de comentar? Sim, faça. Com relação à suspensão da irrigação às quartas-feiras... Vai ser renovada. No assunto geral eu vou comentar e vai ser renovada hoje. Sim, então eu já vou pleitear, né, dentro da possibilidade que, se for renovado, que seja colocado para o sábado,
né, que é o momento veja que só, tenta vamos discutir caso a caso. Então, casos particulares, a ANA tem tratado de forma individual, que se tem algum problema, alguma coisa, a gente vai. Mas, em tese, vai ser mantida, hoje está sendo aprovado na reunião de diretoria da ANA, a prorrogação até o último dia de abril da regra do Dia do Rio, tá? Então, eu aconselho você entrar em contato com o nosso setor de regulação e tentar ver como adequar o seu problema à realidade local, tá? Bom, então, quem gostaria de comentar outros assuntos, que não é só esse? Joaquim, eu tenho duas indagações, elas fogem um pouco do escopo da reunião, mas eu queria aproveitar a presença de outros órgãos. Por favor, doutor Antônio. Primeiro, houve notícia do início de um processo de... Doutor Antônio, por alguma razão, sua ligação ela está interrompendo, a gente não está numa sequência da sua voz. Não sei se tente recomeçar para ver que a gente perdeu. Você disse, teve notícia, aí a gente parou de ouvi-lo. Está melhor agora? Sim. Estamos indo para 18, mas Sobradinho está indo para 10. Sim. Está melhor agora, Joaquim? Sim, se o senhor pudesse começar de novo. Ok. Porque chegou a notícia de uma solicitação do DENIT para iniciar uma atividade de dragagem em Canal de São Francisco, na região de Penedo, para fins de transporte. Queria saber como é que está o encaminhamento disso e também aproveitar a presença de outros órgãos para saber se há alguma notícia sobre o funcionamento do Comitê de Revitalização instituído no âmbito do Ministério da Integração. Ok. Aqui tem representante do Ministério do Transporte, na verdade. O DENIT hoje não está presente. Eu não sei depois se o Ministério do Transporte poderia falar sobre desassoreamento no trecho baixo. Eu estou entendendo que deve ser alguma coisa ligada à travessia, não deve ser no sentido longitudinal. Mas o Ministério do Transporte poderia falar e depois a gente conversa um pouco sobre essa questão da revitalização. Ministério do Transporte. É isso mesmo. A dragagem que está se pretendendo fazer é só para travessia, não é para navegação longitudinal. O que tem, eu não tenho detalhes, mas deve ser naquelas travessias que existem. A Marinha pode ter conhecimento também sobre isso, comandante. Se você tiver algum conhecimento a respeito dessas dragagens de travessias, esse é um momento oportuno, ou senão, numa próxima reunião, se eu comentar sobre isso, né? Sobre essa dragagem de travessias, que eu acredito que é onde está se referindo hoje, tá? Agora, a segunda parte da pergunta do senhor, que é a questão da revitalização. Aqui tem algumas pessoas que são membros desse grupo de trabalho de revitalização. Por exemplo, o Comitê de Bacia é membro. Delana, não sei se você tem condição de ver com o Anivaldo ou alguma informação, sei que você está aí dirigindo, mas se você tiver alguma coisa ao longo da reunião, não agora necessariamente, você pudesse transmitir sobre essa questão, que já que você também acompanha de perto esses assuntos junto com Anivaldo. Então, eu aguardo na sequência, quando você tiver numa condição melhor, para você tocar essa questão da revitalização. Mas a Codevasf ou outro órgão que também tem informação, seria interessante nesse momento falar sobre essa retomada dos trabalhos do Comitê de Revitalização que existe. Não sei se tem alguém que participa do processo também que pudesse falar. Que esse processo é comandado pelo Ministério da Integração Nacional, né? Então,
hoje aqui só temos representantes da Defesa Civil Nacional, não tem da parte do Ministério propriamente dito. Por isso, talvez a gente vá ficar devendo, doutor Antônio, mas a Defesa Civil vai falar. Bom dia, doutor procurador. Eu trabalhei no projeto do São Francisco por 3 anos. A gente tinha bastantes PBAs, né? Tem até uma coordenação que toca isso daí, mas eu estou atualmente na Defesa Civil Nacional, eu não teria, então, informação atualizada, mas eu vou procurar os colegas e prometo trazer na segunda-feira alguma resposta, se eles não vierem aqui pessoalmente para informar. Ok, então, doutor Antônio, eu acho que a gente vai ficar devendo essa questão da revitalização para a próxima reunião, mas a gente já pede ao colega da Defesa Civil Nacional que entre em contato com o representante do Ministério da Integração propriamente dito para poder trazer alguma posição sobre esse assunto. Bom, alguém mais gostaria de comentar algum assunto de natureza geral nessa parte inicial da reunião? Joaquim Amauri, do Distrito Nilo Coelho, bom dia. Bom dia, Mauri. Nessas previsões para 1º de janeiro e 30 de abril, se o ONS considerou o Dia do Rio ou ficou fora o Dia do Rio? Porque o Dia do Rio, a portaria acabou, então a gente vai começar a prorrogar. Só vou antecipar, o ONS não tem elementos para colocar, ela coloca o uso consultivo integral. O ganho com o Dia do Rio, ele vem adicional ao que é informado, tá? Então, não adianta perguntar ao ONS porque ele usa o integral, sem considerar Dia do Rio. E a notícia que eu já estou dando para você é que está aprovado hoje na diretoria da ANA a prorrogação e dentro de 1 ou 2 dias está publicado no Diário Oficial a prorrogação. Ok, então vamos aguardar para ver o comportamento disso, Joaquim. Agora eu também jogaria já como pergunta para a Ana mesmo se teve alguma maneira de ver quanto foi a economia de fato que ocorreu com o Dia do Rio, se você tem, a Ana tem como ver e como analisar e como dar esse somatório para ver se foi, como foi o comportamento e que percentual isso representaria nos reservatórios. Por enquanto, obrigado. Ok. A Ana tem apresentado, se você se lembra, aqueles controles que são feitos pelo setor de energia, né? Então, a partir do controle de energia, nós vemos a queda que acontece todo dia do Rio nos usuários que são monitorados pela agência através do controle de energia, principalmente, né? Mas eu vou pedir, então, ao pessoal nosso da fiscalização que organize uma apresentação sobre esse assunto do Dia do Rio, mas que é ganho, sim, apenas esse ganho é um ganho adicional ao ganho que nós estamos obtendo com as chuvas, né? Então é um ganho adicional. Bom, e também ele tem outras razões que não só ganho percentual no reservatório, mas também uma racionalização do uso da água na bacia, uma conscientização para o problema que nós estamos enfrentando. Alguém teria mais o Defesa Civil Nacional? Aproveitar o Marcelo Celucci e com essa previsão, né, de grandes pluviosidades aí, ou pelo menos a previsão, se tem algum fenômeno atmosférico que vai poder ou colaborar a favor ou contra, né, e se está localizado na região só do São Francisco ou se está espalhado dentro do Brasil. A gente teve aí eventos, né, climáticos extremos na região de Ribeirão das Neves e ontem parece que estava chovendo bastante também em Belo Horizonte. Ver com a CEMIG também se essa chuva, né, ou quem tiver responsável, o IGAN, se essa chuva que acontece em Belo Horizonte, se ela caminha para, no caso, a bacia do São Francisco. Uma pergunta complexa, não muito fácil de responder, mas vamos tentar. Digamos, na grande escala, nós temos 2 fatores que jogam um pouco um contra o outro. Nós temos, neste momento, uma situação de laninha já estabelecida, uma laninha de intensidade fraca, no máximo moderada, e que vai durar pouco tempo, próximos 3, 4 meses apenas.
situação de laninha favorece as chuvas na região nordeste, poderia ser, por exemplo, na região de Sobradinho. Só que, como falei antes, esse efeito favorável é compensado, e até compensado mais, né, pela temperatura do Oceano Atlântico, que está mais quente no hemisfério norte que no hemisfério sul. Então, o resultado da junção é, né, um efeito positivo, outro negativo. Nós consultamos centenas de modelos diferentes na reunião passada. A grande maioria deles aponta chuvas abaixo do normal nessa região que eu mostrei, incluindo a bacia do São Francisco. Agora, tem também uma região com águas mais frias no Oceano Atlântico, mais ou menos na altura do Espírito Santo, Rio de Janeiro, sul da Bahia, e essa água mais fria poderia favorecer a formação de episódios de zona de convergência, como este que nós estamos tendo e que nos está beneficiando com estas chuvas agora. Só que essa zona de convergência é um fenômeno que atua algumas vezes durante a estação chuvosa e outras está ausente. Então, neste momento, como falava, estamos numa conjuntura favorável, porque nós temos a atuação das ACAS, mas isso não vai durar para sempre. Então, por um lado, nós pensamos que este ano podemos ter mais episódios do que anos anteriores na zona de convergência, isso é uma boa notícia, mas assim, em termos gerais, o que tudo parece indicar é que essa influência negativa do Oceano Atlântico Norte, né, ela será o predominante. Então, são várias coisas que nós temos que levar em conta. Existe um outro elemento que falei algumas vezes, uma tal de oscilação de Madden-Julian, né? No momento, ela se apresentou muito desfavorável para as chuvas, isso foi especialmente lá em setembro, outubro. Depois, em novembro, ela se apresentou favorável para as chuvas. Nas últimas semanas voltou a estar mais, final de novembro, voltou a estar mais desfavorável, mas agora ela está desconfigurada, ela está muito suave, ela não está influenciando muito. Essa oscilação tem momentos em que ela é muito clara, né, favorece ou atrapalha, e outras em que ela se desconfigura. Então, esse cenário, digamos, a grande escala vai nos dar uma situação mais desfavorável, mas podemos ter situações conjunturais como esta, e a gente não sabe quantas teremos. Isso é impossível prever, né? Podemos prever a temperatura dos oceanos, porque até elas mudam muito lentamente. É muito difícil que em questão de 3, 4 semanas o oceano mude da água para o vinho. Mas este tipo de sistema, que a gente chama de alta frequência, que acontecem durante uma semana, 10 dias, 5 dias, esses não conseguimos prever. Por isso que a previsão é probabilística, aquela previsão climática. Não temos como ter certeza. O que está claro é que a probabilidade está mais em contra das chuvas do que a favor. Não sei se foi muito claro. Deu para entender que vamos dizer assim, tem vários fatores que, por isso que a reunião nossa são reuniões com uma frequência alta, porque esses fatores ficam influenciando todo o tempo, né? E não tem nada tão crítico, mas você colocou bem que tem uma certa questionamento que foi feito em cima de previsões futuras, né? Então, por isso, a apresentação de dezembro, janeiro e fevereiro tem uma perspectiva de chuvas abaixo da média, né? Bom, mas, claro, sempre com a possibilidade que existe sempre de ir para a normalidade. O que pouca tem é pular de classe, né? Para a terceira classe, quer dizer, para a chuva acima da média. Isso aí está talvez mais difícil. Então, eu gostaria agora que comentassem esse pedido que foi feito, e se a Chess pudesse comentar, e depois o próprio usuário aí comentar essa questão do pedido de alteração da defluência de Sobradinho, com vista a guardar um pouco mais de água, não em Sobradinho, mas em Itaparica, passando de 10 para 12. Então, há esse tipo de pedido, né? Eu não sei como... se a Codevasf também endossa esse pedido e a Chess o que pensa. Então, vamos abrir um pouco essa discussão agora desse pedido inicial de passar de 10 para 12 em Itaparica, tá? Mas considerando sempre dois parâmetros claros.
10 é o compromisso que nós tínhamos firmado há 6 meses atrás. Quer dizer, então 10 é um número que nós sempre discutimos de Itaparica, nós já operamos até com mais baixo, e 10 era o número que deixava a Codevasf pelo menos confortável em relação às operações, tá? Mas, como todos os pedidos a gente pelo menos avalia, então vou dar uma abertura para uma discussão sobre isso. Chessi, tem alguma consideração sobre esse pedido? Bom dia, Joaquim. Patrícia, com relação à questão de Itaparica, na semana passada, conforme a gente já tinha informado, interagimos com a ANS e a partir do dia 29/11, as defluências de Sobradinho foram elevadas para manutenção do nível de 10% em Itaparica. Na nossa avaliação atualizada hoje, a gente já está vislumbrando a possibilidade dos 600 não ser suficiente. Talvez a gente precise aumentar um pouco mais, porque a partir do fim da primeira quinzena de dezembro, esse valor já cairia se a gente mantivesse com os 600. Ou seja, mantendo 600, na primeira quinzena de dezembro, ao final da primeira quinzena, já iria abaixo dos 10%. Um pouquinho abaixo, 9,9 alguma coisa, bem próximo dos 10. Mas então, os 600 hoje, para esta semana e para a primeira quinzena, ele atende, a princípio, os 10%, mas já seria necessário elevar um pouco mais a defluência de Sobradinho. Para em torno de 650, a gente vai combinar com a ANS. Então, o que eu coloco para ponderação é que já foi feita a elevação, os 600 já não é suficiente, a gente vai precisar aumentar. Então, se for atendido o pleito do nosso colega de Rodelas, esses 12% exigirão mais vazão do reservatório Sobradinho, uma maior defluência. Então, o que eu coloco para a ponderação do grupo é essa questão. E o que você mesmo colocou também, que historicamente já operamos, inclusive, abaixo desses 10%. E esse foi um nível que foi acordado aqui no ambiente do grupo com o aval da Codevasf. Então, eram essas informações que a gente tinha para prestar. Ok. Codevasf, não sei se vocês teriam considerações adicionais. Bom dia a todos novamente. A gente, de fato, ratifica a fala da Chessi. De fato, nós tivemos já níveis abaixo dos 10%, tivemos problemas com esses níveis, né? Tivemos que fazer desassoreamento, inclusive emergencial, e que chegamos nesse número de 10% como um mínimo de segurança, né? Tem uma segurança nesses 10%, mas é uma segurança mínima. É o número mínimo para ter essa segurança. Abaixo disso, teríamos problemas. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? A Mauri do DINC. Sim, Joaquim, a Mauri, por favor. Nós estranhamos essa colocação porque os 10% foi atingido, salvo engano, meados de setembro para outubro, ou começo, final de outubro. Então já está com mais de 30, 40 dias que vem esse nível de 10%. E agora é que vem falar nisto. E então, qualquer água que sai de Sobradinho, dos 550, mais para manter os 10% de Itaparica, como agora a Chessi falou, que já está subindo para 600, talvez tem que subir a mais do que isso, então não vemos cabimento nenhum, e também com a perspectiva de continuar com o Dia do Rio, a perspectiva que para o próximo período chuvoso não vai ser essas coisas todas. Então é descabível, nesse momento, pensar em qualquer coisa acima desses 10%. Esse 10% já está no limite, eu acho que é um limite que já foi discutido e não sofreu influência até agora, não tínhamos comentário, ninguém tinha comentado nada sobre isso. Aparece agora fazer isso e sem nenhuma avaliação mais precisa em campo de outro pessoal mais que possa ver isso mais de perto, eu acho descabido vir discutir isso agora em elevar esses 10% para 12% de Itaparica. Essa é a colocação de nossa como observador que participou dessa reunião. Obrigado por enquanto. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Não sei, Delantes, não sei se você depois pudesse conversar sobre a questão da revitalização, mas no momento adequado você poderia comentar, tá? Então, se você se sentir à vontade de ter alguma informação adicional. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Gostaria de contar alguma coisa. Por favor. Alô? Geraldo, sim, mas como eu digo a você, eu não gostaria de polemizar e ficar réplicas e tréplicas. Você teve
o tempo e agora vamos deixar as outras pessoas. Mas se você tiver alguma coisa importante que você não disse ainda, eu abro a palavra para você. Pode falar. Ok, é só sobre essa questão do histórico do Rio. Nós operamos... Não. O histórico, a gente está na crise e vamos discutir a crise. O que aconteceu nos 5 anos para trás, nos 10 anos para trás, nos 20 anos para trás, é uma outra discussão. A gente está numa discussão de chegou Sobradinho a 2%, numa condição crítica, e nós estamos chegando em recuperação. Então, se você tiver alguma coisa adicional, dizendo, está faltando água na comunidade X, que a gente possa mandar lá o pessoal verificar o que está acontecendo, esse tipo de coisa, nós estamos abertos a uma discussão adicional sobre isso. Senão, vamos tentar ouvir os outros também sobre essa questão, tá? Bom, desculpe, mas é só para a gente não ficar falando no passado numa situação de crise como nós estamos hoje, né? Mas se você tiver, a palavra estava com você, se você tiver alguma coisa demais, pode considerar. Não, é só colocar que 10% realmente é muito limítrofe, inclusive a própria Codevasf, ela tem dificuldade de fazer bombeio para os projetos que ela abastece lá na região de Rodelas. É só para pontuar isso aí. E os 2% a mais seriam como se fosse estoque. Ele, em vez de estar estocado em Sobradinho, fica estocado aí. Então, me parece que dentro da do bom conhecimento, que é só questão de você mudar o ponto de estocagem. É só isso. Ok? Gostaria que fosse... Não, veja só, a gente não fechou a questão de, no futuro, rediscutir esse assunto. Agora, a discussão é o seguinte, o próprio Sobradinho, nós estamos aventando a possibilidade de Sobradinho ir para 10%, mas ele ainda está em 2,8%. Chegando nos 10% em janeiro, na primeira reunião de janeiro, nesse tipo de coisa, a gente está aberto a uma discussão para equilibrar o sistema e tudo mais, claro. Mas é só que aquilo que nós estamos vislumbrando para Sobradinho, que é chegar em 10%, ainda não aconteceu, ainda está nos 2,8%, né? Então, seria, assim, meio temerário, nesse atual momento, que nós já estamos aumentando a vazão acima dos 550 para equilibrar o sistema, para manter o compromisso dos 10%, a gente fazer um compromisso adicional para ir para os 12%. Agora, nada impede, chegando em janeiro, e eu sou o primeiro a colocar em discussão coisas parecidas como essa, e Sobradinho recuperando pelo menos os 10%, a gente recolocar o assunto numa nova perspectiva de futuro, né? Mas nesse momento, com 2,8%, eu acho que está difícil termos um consenso para a elevação, pela posição da Chesf, pela própria posição da Codevasf e pela posição do restante da bacia, tá? Mas você tem o meu apoio no sentido de que esse assunto não é dogma. Então, 10%, a gente pode rediscutir como discutimos no passado, não 10%, 20%. Então, no passado nós botamos 20%, por quê? Porque deixava o sistema numa condição de conforto, tá? Havendo água no sistema, não tem por que deixar usuários numa posição de desconforto, né? Mas vamos esperar esses 10% chegar efetivamente dentro do lago de Sobradinho para a gente poder rediscutir esse assunto com mais tranquilidade, sem causar tanto celeuma, né? Bom, alguém discorda dessa minha posição? Não havendo discordância, então vamos manter essa posição. Temos então a segunda parte que Delano, se você... Cuidado. Doutor Antônio Arthur, gostaria de comentar? Bom, é que ele estava com o microfone aberto. Então vamos para a segunda parte da reunião, que são assuntos de natureza geral, tá certo? Hoje, a diretoria da ANA, ela se reuniu cedo e já aprovou duas coisas. A primeira que foi a prorrogação do Dia do Rio até o dia 30 de abril, tá certo? No sentido de dar continuidade a essa política de não só mexer na oferta, mas atuar um pouco na questão da demanda, até para, de uma maneira muito inicial, né? Mas importante no sentido de mostrar que a bacia ainda está em crise e que as previsões que foram apresentadas aqui não são previsões de chuvas nem na média.
45% para ser abaixo da média. Então, nós não podemos tirar a guarda e dar atenção desse sistema. Por isso que a diretoria da agência manteve a questão do Dia do Rio. A segunda parte é que ela também aprovou hoje a resolução que vai estabelecer regras para a operação do sistema São Francisco futuras, tá? Ela não entra imediatamente em operação essas regras, porque ela depende de uma situação de volta da normalidade, que não se tira a crise com uma resolução. Então, ela simplesmente vai estar implementada em termos de aspectos legais, mas ela depende de uma comunicação da ANA que o Rio voltou às condições de normalidade e, com isso, poder aplicá-la na sua totalidade a resolução da ANA. Mas nos próximos 2, 3 dias também vai estar publicada no Diário Oficial uma nova regra. E eu já antecipo a todos que ela não entra imediatamente. Por quê? Porque se ela entrasse imediatamente, as vazões mínimas de Xingó, por exemplo, que hoje está em 550, teria que ser alterada para 700 metros cúbicos por segundo, certo? Que é quanto consta na resolução como vazão mínima futura para o sistema de São Francisco a partir de Xingó. Então, isso vai ser implementado, claro, com a volta de uma certa normalidade para a bacia. Então, esses dois assuntos. Primeiro, o Dia do Rio vai ser publicado nesses próximos 2 dias a resolução ANA prorrogando, e a segunda parte, a nova resolução que estipula regras mais estáveis para o São Francisco, também vai ser publicado nesses próximos 2 dias. Tá? Bom, nós estamos um compromisso de, assim que isso sair no Diário Oficial, encaminhar para todos os presentes. Ficamos acertados na reunião passada 2 coisas, que nós interromperíamos, só para relembrar, as reuniões do São Francisco no dia 25 e 1º de janeiro e voltaríamos somente no dia 8. Então, na verdade, nós vamos ter um pulo de 2 reuniões sem haver, tá certo? Mas com o compromisso do CEMADEM de encaminhar as suas avaliações das condições meteorológicas para todos, tá certo? CEMADEM e ONS ficaram com esse compromisso que no dia posterior ao feriado do dia 25 e do dia 1º de janeiro, encaminhar essas coisas. Bom, dito isso, alguém tem algum assunto de natureza geral que gostaria de comentar nesse momento? Joaquim? Por favor, Amaury. Jaíba. Joaquim, só reforçando aí a colocação aí do Lírio Coelho, é importante a gente ter uma avaliação do Dia do Rio, né, porque os produtores, os irrigantes em geral, eles têm questionado e perguntado, né, qual foi o saldo... Eu vou fazer uma pergunta para você antes. Você irriga dia domingo? Dia domingo irrigamos. Todos os projetos irrigam dia domingo, né? A logística e a concepção da irrigação, né, principalmente nessa região nossa aqui, né, a irrigação ela tem a sua dotação de regra, né? Então, só que Seu microfone desligou. Nos 2 últimos meses, outubro e novembro, né, que ela elevou muita temperatura, a gente precisa avaliar um pouco isso, né? Eu acho que todos os perímetros, né, todos os distritos podiam também fazer a sua colocação, mas essa avaliação, né, da parte da ANA era importante para a gente ter essa consciência que, né, foi uma evolução, tem sido uma contribuição importantíssima, né, mas é preciso fazer essa avaliação, ok, Joaquim? Ok, sem discussão, avaliação. Agora, no primeiro, esse é o primeiro sinal de quando começa a ter alguma chuva. A primeira coisa que a gente esquece é a memória que estamos numa crise, tá certo? Então, a primeira coisa que já está aqui na discussão na mesa, nem choveu ainda, é tirar o Dia do Rio. Então, fica essa memória curta, né? Bom, mas vamos para frente. Eu não vou polemizar sobre isso, mas é uma avaliação fria do que se passa quando acontecem as primeiras chuvas, já voltar a uma normalidade que não existe ainda na bacia, tá?
Nós estamos com Sobradinho com 2,8%, tá certo? 2,8%. Esse é o número que nós estamos em Sobradinho hoje. Bom, vamos para frente. Alguém mais gostaria de comentar? Gostaria só de reforçar essa posição do colega com relação à irrigação, porque, sim, na verdade, a gente entra num período agora extremamente quente, deu que as plantas realmente demandam muita irrigação, muito mais água, e a gente pode ter perda de produção e perda de qualidade. Então, realmente é importante ter essa avaliação, né, para a gente até propagar realmente essa ideia do rio, né, e valorizá-la. Me diga só, quantas horas por dia você capta no rio? Quantas horas? Você usa a tarifa reduzida de irrigação, não usa? A tarifa reduzida é de 9h30 até 6 horas da manhã. Tá certo. Mas a gente, a maioria dos projetos irrigam a 15 horas, 12 horas, nessa faixa aí. Não, é só por causa disso. Eu queria só saber quanto tempo vocês captam no rio, em função de saber se vocês estão, também tem aí no meio algum aspecto econômico forte que está norteando esse pedido de vocês. Bom, vamos mais. Alguém gostaria de comentar? Joaquim? Sim, por favor. Somente, bom dia a você, bom dia a todos os demais. Somente a respeito da Câmara da Revitalização, eu estava conversando agora há pouco com o vice-presidente do comitê, o Maciel Oliveira, que é ele que tem assento na Câmara da Revitalização. Ele me informou que as reuniões pararam. A última que aconteceu foi em julho ou agosto, mais ou menos, mas que não ficou nada de concreto para ser implementado. Então, o comitê está sem ter conhecimento do que é que está sendo tratado internamente no âmbito do Ministério do Meio da Integração a respeito da revitalização do São Francisco. Ok. Bom, mas fica o compromisso de fazer na próxima reunião, a Defesa Civil vai tentar trazer uma pessoa do Ministério da Integração para tratar desse assunto com mais propriedade, tá? É um compromisso da Defesa Civil Nacional de tentar trazer alguém. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa que não seja o Dia do Rio? Não. Bom, então, aqui está presente o doutor Vicente. Não sei se vocês têm acompanhado, o doutor Vicente está encerrando o seu mandato e possivelmente essa vai ser a última reunião dele nesse fórum, né? Então, eu vou passar a palavra para o doutor Vicente para poder as suas considerações e sobre esses anos que passou conosco aqui. Bom, agradeço, Joaquim. Bom dia, um abraço a todos. Eu penso que ao longo de 8 anos na agência, muita coisa pôde ser feita e muita coisa a gente aprendeu a fazer juntos. Eu acho que uma das questões mais importantes e que tem sido utilizada em outras bacias, agora recentemente no caso da hidrovia Tietê-Paraná, quer dizer, na bacia do Paraná, também foi possível uma pronta atuação de todos através desse mecanismo que nós utilizamos. E às vezes até me arrependo de não ter aprendido isso antes, ou a gente não ter testado isso antes, porque em algumas crises que a gente vivenciou não conseguimos estabelecer um mecanismo dessa maneira e a solução resolveu-se a crise, mas o processo de discussão foi muito dolorido, como foi o caso da crise no Cantareira, onde as reuniões ficavam limitadas ao órgão gestor federal ANA com o órgão gestor estadual DAE, e dali apareceram versões e interpretações, histórias e tudo mais que não ajudaram, na minha opinião, a resolver aquilo a contento. Então, esse mecanismo que foi adotado aqui na bacia é espetacular, eu acho que ele pode ser aprimorado, tem condições de ser aprimorado, mas ele não pode ser perdido, né? Então, penso que nós conseguimos, num começo onde ninguém tinha ainda essa dimensão de que a crise duraria tanto tempo e fosse tão profunda, existia sempre aquela interpretação de que, será que isso é preciso? Será que isso é preciso? E o que a crise acabou demonstrando é que foi preciso. Estamos hoje com 550 metros cúbicos por segundo no São Francisco, Sobradinho, e isso não foi uma coisa simples, né?
aqueles que às vezes falam, mas por que não fez isso antes? Não fez isso antes porque a pessoa não participou ao longo desses 5 anos desse processo todo de construção, porque não havia uma cultura e uma relação, uma confiança entre todos os atores para que essas operações fossem feitas. Ninguém sabia como fazê-la. Hoje eu acho que o conhecimento na bacia é muito grande, o envolvimento dos usuários é muito grande. Eu penso que isso é uma metodologia de gestão de recursos hídricos que veio para ficar. Cumprimento a todos aqueles que tiveram o tempo todo conosco, em especial a ANS e o CEMADEM, sistematicamente produzindo seus estudos aos usuários, o Ministério Público, a Marinha Brasileira, que acompanhou o estudo, todos os parceiros, a Defesa Civil, o MME, Ministério do Transporte, o IBAMA teve um papel também de aprendizado nesse processo interessantíssimo, porque houve momentos em que o IBAMA tinha dificuldade de entender a necessidade das nossas reduções. Agora, na participação do IBAMA, passou a ser um ator proativo nesse processo e não ao contrário, né? A Codevasf, todos, e particularmente a equipe da Agência Nacional de Águas, desde os nossos colegas que colocam essa videoconferência no ar, e a equipe liderada aí pelo Joaquim, que também foi brilhante ao longo desses 8 anos. Então, um grande abraço a todos, vamos continuar aí na gestão de recursos hídricos. Espero que as primeiras chuvas não restringam, não levem a um afrouxamento das medidas que a gente tomou, e se a gente conseguir aí, a partir de chuvas mais regulares, também implementar o mais rápido possível a nova resolução que foi aprovada hoje, alterando as regras de operação, definitivamente as regras de operação da bacia, num marco histórico, na minha opinião, juntamente com os estados, o Comitê de Bacia Hidrográfica, a quem eu agradeço também. Eu penso que a gente vai poder substituir a cultura, porque permitam só dizer rapidamente, acho que a gente fica numa tendência entre uma cultura do afrouxamento e uma cultura da manutenção de restrições, quando às vezes essas restrições também não precisam ser tão severas assim, né? A cultura da escassez. Eu venho de uma bacia, o PCJ, onde mesmo a chuva chegando e tudo mais, se insistia em manter reduções que não faziam mais nenhum sentido, impondo prejuízo às pessoas. A mesma coisa agora no Boqueirão, lá na Paraíba, onde a chegada das águas de São Francisco mudou o patamar daquele reservatório, e mesmo assim a comunidade do entorno daquele reservatório insistia em manter restrições que não eram mais necessárias. Então penso que isso também é um processo de aprendizado, de combinar, né, as condições as condições mais favoráveis de uso. Para isso, fundamentalmente, o conhecimento técnico, as informações e a construção de um processo de segurança, de confiança entre nós, para levar ao cabo essas atividades, uma vez que isso não é uma questão exclusivamente do órgão gestor. Nós apenas somos uma representação dos interesses da sociedade. Então, a construção de um mecanismo como esse, eu considero também um enorme aprendizado. Agradeço a todos que, quase que religiosamente, ao longo de todo esse tempo, estivemos juntos. Então, muito obrigado, sucesso a todos. E saio assim, com uma sensação de que foi possível, ao longo desses anos, continuar nesse ciclo de aperfeiçoamento da agência. A agência tem crescido, e crescido inclusive nos momentos críticos, dando respostas. Então saio também bastante contente. Um pouco preocupado, vocês estão acompanhando, um pouco preocupado que o processo sucessório possa ser um processo um pouco mais polêmico, mas gostaria até de deixar aqui uma sugestão. Eu não gostaria de discutir nomes, essencialmente nomes, mas discutir o processo de indicação das agências reguladoras, da ANA e das demais, porque acho que nós somos usuários de várias agências reguladoras e não exclusivamente da Agência Nacional de Águas.
E o processo de indicação dos diretores da agência, na minha opinião, das agências, ele é sigiloso. Falei isso recentemente, continuo dizendo isso. Ele é sigiloso, quando na verdade os nomes deveriam ser públicos, as pessoas criarem apoios, ter uma participação do sistema, como é o nosso, muito aberto e transparente, né? Independentemente do nome. Mas o que a gente percebe é que, talvez às vezes por conta dos critérios que vão definir a indicação do nome, o processo de escolha acaba sendo um processo quase que surpreendente. A gente chega num dia e é surpreendido com nomes e tudo mais que são desconhecidos do sistema, que tomara que tenha todo sucesso nesse processo, mas que são absolutamente desconhecidos e levam a um certo nível de intranquilidade. Então, independentemente do que essa possível nova diretora representa aqui na agência, sucesso a ela, mas que vocês, todos nós como usuários e militantes do sistema, possamos exigir que, por exemplo, os nomes a diretores das agências sejam sabatinados ou sejam conhecidos previamente pelo Conselho Nacional, que tenha um processo transparente, que seja com antecedência, e não numa situação como essa que acaba acontecendo, onde o nível de perda de energia é inevitável, né? Vai se perder um tempo grande na consolidação das pessoas que vão ocupar os próximos mandatos aqui na ANA e nas demais agências, quando isso já poderia ser um processo com velocidade constante, ou seja, as pessoas vão entrando, vão sendo substituídas, isso não é ruim, isso é bom, né? A substituição é boa, mas que desde que ela acontecesse num processo de acúmulo e de manter a velocidade constante ou acelerando. Quando você não tem isso, tende a ter uma paralisia, uma perda de energia muito grande. Na administração pública direta, isso é uma constante, né? As pessoas saem, entram e isso gera muita instabilidade técnica nas instituições. Numa agência reguladora, menos, porque as equipes técnicas têm condições de ter uma estabilidade muito maior, os dirigentes têm uma estabilidade muito maior, mas o processo de renovação, na minha opinião, poderia ser muito aprimorado. Então, também deixo essa mensagem para que vocês, como pessoas que também participam e militam dentro do Conselho Nacional, dos seus comitês de bacia hidrográfica, em particular os comitês, cobrar para que o processo de indicação dos diretores das agências e da própria ANA seja mais transparente do que, infelizmente, está acontecendo aí nos últimos dias. Mas deixo aí um forte abraço, sucesso, parabéns, Joaquim. Acho que depois também o momento de despedida é minha, então... é meu, então a homenagem é minha, mas também aqui uma grande homenagem à sua liderança e a tudo isso que você também está construindo aqui dentro da ANA. Obrigado, um abraço a todos. Ok. Bom, vamos partir para o encerramento da nossa reunião. Nossa próxima reunião está marcada. Joaquim, é o Tadeu. Sim, é Tadeu. Uma palavrinha aí. Joaquim? Pode falar, que a gente não está lhe vendo, mas pode falar. É o Tadeu Ferreira aqui da Codevasf. Eu queria parabenizar aí a gestão do doutor Vicente, muito brilhantemente conduzida, sob a batuta de você, que é o primeiro-ministro aí da mesa, e confirmar o que ele comentou. Foi um trabalho de aprendizagem, e a Codevasf está nesse processo desde o início. E para a gente foi, para a própria empresa, um grande ganho de aprender essa construção do processo. Eu desejo que isso aprimore cada vez mais, e para mim isso é um modelo de trabalho que foi feito. E também, encerrando mais uma vez, eu queria cumprimentar o doutor Vicente, né? Companheiro, o doutor Vicente, dessa luta, dificuldade toda que teve, transtornos, mas ela foi toda vitoriosa. Você e ele, meus parabéns. Ok, mas a gente não está querendo que se transforme num momento assim de confraternização. Então,
é uma coisa importante que está acontecendo e natural, né? Então, é nesse sentido que a gente colocou isso e não para ouvir agradecimentos, esse tipo de coisa. Então, nossa próxima reunião está marcada para o dia 11, tá certo? Conto com a presença de todos, no sentido de voltarmos então a rediscutir as questões e esperar que os reservatórios, dentro do planejado aí de perspectivas futuras, aconteça, né, termos ao final de dezembro os 10% de Sobradinho, que vai começar a ser um ponto de inflexão, né, nessa queda que tinha enfrentado nos últimos anos. Bom, então agradeço a todos e convido para a próxima reunião que vai acontecer no dia 11, às 10 horas. Muito obrigado.